foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu sempre trabalhei em áreas de comercial, com secretariado, cuidando de gestão de equipe comercial, de diretoria comercial, né? E eu falo que existem momentos na vida da gente que a gente tem que tomar algumas decisões, né? Que talvez naquele momento você não vai entender o motivo daquilo, e isso aconteceu comigo quando eu me casei em 2007, né? Eu estava, na realidade, numa carreira bem estruturada na área de secretariado executivo, e aí eu quis, na realidade, dar uma guinada diferente na minha vida. Tive um ano sabático, e foi aí que eu falo que foi um grande ponto de partida. Foi quando eu comecei, tive uma oportunidade de ingressar no mercado da área do franchise como consultora de campo. Então, ali eu pude, na realidade, estar praticando um pouquinho do que eu sempre quis, que é essa área de relacionamento direto com as pessoas. Então, eu trabalhei um pouco como consultora de campo e fiquei 9 anos no mercado de consultoria de franquias, né? Então, eu consegui aí nesse período entender bem essa questão do relacionamento empreendedor, franqueado, marca, cliente, vendas, produto, né? Foram 9 anos muito interessantes, que eu consegui atingir vários resultados, e depois disso resolvi empreender, né? Com o meu esposo Everton, a gente está aqui hoje na Sonhando Futuro, trazendo isso para você, né? Então a gente viveu várias experiências aí na área comercial. Eu sei o que que é você começar um negócio do zero, o que que é você fechar um negócio também e reconstruir um outro negócio. Então a gente vai trocar um pouquinho de ideias aí, aprendizado, né? Onde tudo isso acontece através de uma área de vendas. Para você ter resultados, você tem que ter vendas, tá? Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês essa história, né? Um pouquinho da minha vivência aí, que eu acho que isso é interessante. A gente está aqui para trocar, né? Não ser nada muito técnico, mas passar alguns conceitos que vai servir para a sua vida. Eu acho isso muito importante, e para o seu negócio aí, o seu futuro profissional, tá? Então, vamos começar, né, com uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês, tá? Mas o que que é vendas? Afinal, o que que é vendas? Né? A gente fala de vendas, fala de relacionamento. Eu deixei três conceitos iniciais aqui, só para a gente poder entender e analisar um pouquinho. O primeiro deles é vender para o cliente, né? O que ele quer, e entregar o que ele precisa. Isso é um conceito de vendas que a gente tem aí, né? Que é muito importante. O outro conceito, o cliente, né? Ele sempre vai comprar o sonho e a transformação que o seu produto, o seu serviço oferece para ele. Ele nunca compra o processo é com a gente. O cliente não quer processo, ele não quer sentir dor. Ele quer comprar a televisão, ligar e assistir. Quem vai fazer isso não interessa. O que ele quer é essa transformação, tá? E aí, eu vou num outro conceito que às vezes a gente esquece um pouquinho, que é muito importante. Vamos mais além. Antes de tudo acontecer, essa trajetória do marketing, da empresa, do produto, o que que o cliente quer? Ele vai comprar você, né? Então, quem é você para esse cliente? Né? Por mais que a gente fala hoje na era digital, hoje a gente fala, sempre tem o fator humano no meio, né? Então é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Antes disso tudo acontecer, ele vai comprar você, para ele poder ser o seu cliente, tá? Então tem essas três premissas aí para a gente pensar um pouquinho, esses três conceitos. Então eu quis colocar a gente sempre pensar, puxa, é verdade, né? Ele compra, me compra para comprar um negócio. Então, como que ele me compra? Através do meu produto, que tem um pedacinho de mim ali, tem um pedacinho da minha história, né? Então, isso é bem importante a gente entender, tá? E aqui, eu quis trazer uma provocaçãozinha para vocês. Será que todos nós já nascemos vendedores? Quem acredita que sim? Quem acredita que não, né? Então, eu deixei esses dois bebezinhos aí, né? Será que a gente nasce vendedor? Será que todos nós somos vendedores? Ou a gente pode, na realidade, ter esse aprendizado com a vida, com as experiências, né? Então, vale a gente pensar, porque existe um estigma, muitas vezes, até um pouco preconceituoso. Ah, não, eu não sou comunicativa, eu não sei vender. Ou por um outro lado também, as pessoas pensam, ah, ela não tem na realidade uma profissão definida, ela vai ser vendedora, né? Então, como será que é isso, né? Então, eu deixei aí bem essa provocação mesmo para a gente fazer essa reflexão, né? Será que todos nós somos vendedores? Será que a gente já nasce com essa aptidão, né? Como que é isso, tá? Então, vale essa reflexão aí. E eu quero deixar bem claro que sim, né? Por quê?
a gente vem aqui num outro conceito, olha que interessante. Deixa eu entrar aqui. Opa! Vendas é a arte de se relacionar. E hoje, a partir do momento que a gente, no período da manhã, abre os nossos olhos, a gente já está se relacionando 24 horas no nosso dia. Então, às vezes, a gente não tem essa concepção. A gente acha que vendas é uma coisa técnica, mas não. Venda já está no DNA. É a arte de se relacionar. Por que que eu afirmo isso para vocês? Porque sempre a gente está se relacionando, né? A gente está trocando, a gente está negociando, a gente está querendo alguma coisa de alguém, a gente está querendo alguma coisa na nossa empresa. Então, isso é muito importante. Então, automaticamente, a gente está vendendo alguma coisa, ou vendendo a sua imagem, né? Ou vendendo aquele objetivo que você deseja alcançar. Então, isso abre um leque muito grande e uma atenção para o nosso dia a dia e os nossos comportamentos. Por quê? Independente da venda e do produto, o que que vai acontecer nesse caminho? As pessoas, elas sempre vão esquecer do que você disse e o que você faz, mas jamais ela vai esquecer do que você fez ela sentir. Então, isso é muito importante. É uma frase que a gente tem aí da Maya Angelou, né? Que eu queria compartilhar. Porque, na realidade, a venda, o relacionamento, ele é uma troca, né? Então, isso é muito importante a gente entender que vendas é a arte de se relacionar. E se relacionar, a gente está se relacionando a todo momento, tá? E aqui eu queria um pouquinho mais além com vocês, né? Por quê? Vender, né? Existem alguns conceitos. E o que que é importante? Quem vai vender mais? É aquele que vai ligar mais, é aquele que vai visitar mais, é aquele que vai oferecer mais, é aquele que se prepara mais e é aquele que se relaciona mais, tá? Então aqui eu queria deixar isso para vocês, né? Para vocês entenderem que vendas é isso, é quem vai sempre sair, né? E sempre vai estar buscando mais, né? Por que disso? Porque se a gente for mais além, a gente vai entender aqui, eu coloquei 6 conceitozinhos para a gente pensar. Opa, deixa eu voltar aqui. Vender é um processo de muitas descobertas infinitas. Quanto mais conhecemos o cliente que pretendemos vender, mais assertivos e eficientes a gente vai ser. Exatamente fazendo um gancho com o que a Maria do Carmo apresentou, né? O papel de conhecer o cliente, o papel de conhecer o produto, né? Quanto mais você tá ali tendo essa interação e conhecendo, você vai ser mais assertivo. O profissional de vendas, qual que é o papel dele, né? Ele vai conectar esse cliente ao seu sonho. Lembra que eu falei que o cliente não compra processo, ele compra a transformação? Ele não quer saber do processo, igual o exemplo da televisão, ele quer ligar e assistir. Então, o profissional de vendas, ele vai cuidar de todo esse trajeto e vender o sonho para ele, tá? Uma característica também bem importante é que o vendedor de sucesso é aquele que é apaixonadamente disciplinado e focado, tá? Então, assim, não adianta você ter algumas características, ser uma pessoa comunicativa, se você não tem processo, você não tem foco, você não tem metas e não tem disciplina, você não consegue atingir os resultados, né? Porque venda, na realidade, ela é uma metodologia, né? Que deve ser seguida. Então, isso é bem importante também, tá? E aqui eu queria até deixar bem assim, falar um pouquinho do que eu coloquei aqui no item 5. Por quê? Hoje, com vendas, a gente consegue realizar, ela é o caminho para a gente poder realizar, ter nossa independência financeira, né? Conquistar nossos objetivos, os nossos sonhos. Por quê? Depende unicamente de nós, né? Então, às vezes, a gente acha, puxa, é difícil, mas o vendedor hoje, ele tem isso na mão dele, porque ele depende o quê? De ter um produto, né? De ter ali a estrutura para poder fazer o trabalho, mas ele depende dele, né? Então, o céu é o limite para ele poder conquistar, atingir as metas, né? Então, essa liberdade que a área comercial proporciona, ela é bem interessante, por isso que é para poucos, né? Por mais que todo mundo é vendedor, se ela não tem alguns critérios que ela segue, é difícil ela conseguir atingir esses objetivos, tá? Vou só voltar aqui para ver a carinha de vocês. E aqui eu quero fazer uma outra provocação também. A gente está falando aqui de marketing, né? A gente está falando um pouquinho, começamos essa masterclass falando um pouquinho de uma visão sistêmica, né? De uma empresa, de um empreendedor.
E eu vejo que hoje a pessoa que atua diretamente na área comercial, ou até um empresário que faz o papel da área comercial, às vezes não tem uma equipe montada, ele vai começar um negócio, ele sozinho, ele tem que ser um profissional multitarefa, né? Então, ele tem que ter essa consciência que ele faz de tudo um pouco. E eu deixei aqui algumas figuras para a gente poder analisar. Então, esse profissional, ele sempre vai ser um agricultor, porque todos os dias ele vai estar plantando, ele vai estar semeando, ele vai estar recomeçando, né? Então, na realidade, ele tem que ter essa visão que ele é um agricultor. Todo dia ele está ali, né? Lutando pelas metas, correndo atrás, tentando buscar novos aprendizados, né? Novos clientes, né? Tentando atender os clientes, manter os clientes. Então, assim, ele sempre tem que estar plantando. A segunda imagem, ele é um soldado. Por quê? Ele está pronto para guerrear. Eu falo que ele está ali igual no hospital mexendo sangue. Ele está na linha de frente, ele está ali combatendo, ele está ali lutando, ele está ali, na realidade, buscando fazer o melhor. Então, ele tem que ter essa garra e essa disponibilidade. Depois, ele é um esportista. Por quê? A área de vendas, ela recomeça todos os dias. O que você fez ontem, muitas vezes não vai ser o que você vai fazer amanhã, porque tudo se renova. Você tem que sempre estar girando a roda, buscando clientes, trazendo novos produtos, então você não para. Então, o esportista é isso, ele é movido a metas, ele é movido a sinergia, a conquistar, a bater recorde. Então, esse profissional tem que ter esse entendimento também dele ser um esportista. E aqui eu deixei essa foto de um maestro. Por quê? Muitas vezes você pode até começar sozinho na sua empresa, mas logo você vai ter uma equipe de vendas. Então, qual que é o papel desse maestro? Conduzir essas emoções todas, né? Então, ele é um maestro muitas vezes, porque ele tem que ter essa flexibilidade em se relacionar, entender o papel do outro, gerir pessoas, gerir a empresa, né? Então, isso é bem importante. E também o médico socorrista. Porque muitas vezes é a venda que vai salvar a empresa. Então, quando eu coloquei esses 5 papéis, e aí coloquei toda uma equipe ali satisfeita e feliz, né? Que é o que a gente busca, é importante entender que um vendedor, ele é um profissional que ele tem que sair um pouco, né, daquele quadrado. Ele não pode estar muito ali. Ele é um profissional mais além, tá? Então, eu quis deixar isso bem preparado, que ele tem que ter essa força de vontade aí e ser um pedacinho dessas profissões, tá? E agora, será que é simples assim, né? Conduzir um processo de vendas, conduzir um departamento de vendas, né? Eu deixei aqui um outro slide para a gente fazer uma outra provocação, né? Quem aqui já conseguiu montar um cubo mágico rapidamente? Alguém já teve alguma experiência e conseguiu montar rápido esse cubo mágico na vida, quando a gente era criança? Eu acredito que não, porque para mim foi um dos maiores desafios você tentar montar, né, esse cubo mágico. Isso aqui eu quis deixar porque representa, na realidade, um processo de vendas, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Que na realidade, um processo de vendas ele até tem um tempo aí dessa construção e é importante a gente entender que é um passo a passo. Então, muitas vezes, esse processo vai ser reajustado, ele vai ter que ser refeito, ele vai ser doído, né? Você vai ter que voltar às etapas e se adequando. Aí eu deixei essa figura do cubo mágico para a gente ver que é um trabalho aí que demora até você achar aí o colorido de cada lado e conseguir montar exatamente esse cubo mágico, tá? Então, o que que eu quis colocar aqui? O processo de vendas é um passo a passo que orienta a equipe de vendas a desempenhar as atividades de rotina com mais agilidade e precisão. Com um processo de vendas bem elaborado, é possível aumentar a produtividade e melhorar os resultados em vendas através de 7 etapas, que é o que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui. É que eu tenho que mudar para ver a carinha de vocês. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Agora, gente, antes da gente ir para a nossa masterclass, eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que é bem interessante, e continuar a questão de que é um processo, né? Eu quis colocar na realidade essa imagem, tá? Que é o Éden, né? Onde começou a Gênesis, onde a gente começou tudo na nossa vida através do nosso Criador, né? E dizer que ele foi o maior mestre em conduzir um processo. Por quê?
Quando ele criou tudo, ele fez tudo em 6 dias e descansou no sétimo dia. Então, o que que isso a gente percebe, né, com essa informação? Que quando um processo é alinhado, tudo funciona perfeitamente, né? Então, eu quis colocar essa comparação aí do jardim, né, do paraíso, para a gente entender que o nosso Criador não criou primeiro o ser humano. Primeiro, ele separou a luz das trevas, ele criou o sol, o dia e a noite, no outro dia, ele criou o mar, né? Depois, ele criou a natureza, e aí ele foi conduzindo para no final criar o ser humano que somos nós, né? Então a gente vê na Gênesis, na realidade, essa comparação, como é importante a gente seguir os passos, né? Isso não é indiferente numa área comercial. As pessoas acham que é ir lá na frente, apresentar para o cliente e vender. Não, tudo tem um processo, né? Então, nesse processo da criação, eu acho que é o maior aprendizado que a gente pode ter, tanto para a área comercial, como exemplo que a gente vai citar aqui, e até em qualquer situação da nossa vida. Entender que tudo tem etapas, né? Às vezes você está numa etapa, você tem que voltar para corrigir a outra, né? Então, eu acho que isso é legal, a gente ter essa visão, né? E dizer que tudo pode mudar, né? Tudo pode acontecer diferente, vai depender aí da nossa estrutura e nossa força em querer estruturar isso. Então, nada como a Gênesis, né? A gente entender aí a nossa própria criação como ser humano, né? Entender como o próprio Criador conduziu esse processo perfeitamente, né? Tudo em 6 dias, ainda descansou no sétimo, e a gente está aqui com essa perfeição que somos nós. Então, eu queria deixar essa reflexão aí, tá? A gente falando de vendas, mas para a vida também, que tudo tem um processo. Então, a gente está passando uma situação, às vezes, de desafio, que não está acontecendo, então tudo tem um tempo para ser construído, tá? Então, vale essa reflexão aí da própria Gênesis, né, no nosso dia a dia, tá? E agora a gente vai aproveitar um pouquinho, na realidade, essa questão da natureza, né? E vamos, mãos na massa aí, falar de um processo de vendas, tá? Eu coloquei aqui, na realidade, um plantio, para a gente poder entender que tudo tem começo, meio e fim, tá? Eu deixei aqui 7 passos do nosso processo de vendas para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Coloquei essa imagem aí de uma plantação para a gente entender como funciona esse processo, e essa outra imagem que quando você tem um apoio, quando você está junto com alguém, isso é mais fácil de ser conduzido, tá? Então, o primeiro passo, o que que é? Eu coloquei na realidade o papel. Lembra que eu falei que vendas a pessoa compra você? Então, quem é esse semeador? Quem é esse profissional da área comercial que está ali comercializando? Quem que é esse empresário, né? Como que ele entende esse propósito? Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas primícias desse profissional de vendas, tá? Depois, o segundo passo é adubar. Começar ali, entender, né? Quem é esse produto, quem que é esse cliente, começar essa preparação. O terceiro passo é semear, que a gente vai falar um pouquinho de prospecção, tá? E de vendas. O quarto passo é regar, você manter aí, né, regando, regando para essa semente poder crescer. O quinto passo é onde ela vai brotar dentro desse processo. O sexto passo você vai retirar e depois você vai continuar. Então, eu quis fazer essa comparação aí, né, com a natureza, com uma plantação, para a gente entender aí na prática, né, passar um pouquinho aí de algumas dicas de como que é um processo de vendas, né? Aqui, na realidade, não tem certo e errado, né? Eu acho que nessa experiência que a gente vem tendo aí no decorrer desses anos, eu quis trazer um pouquinho aí de algo que vai ajudar vocês a minimizar os erros um pouquinho que a gente vê na prática, né? E ter uma introdução aí para vocês poderem aprender um pouquinho e já começar com o que vocês têm na empresa de vocês, ou vocês que vão começar um negócio, a entender isso melhor, né? E começar a praticar, tudo bem? Falando um pouquinho aqui, ó, e deixei essa frase que eu acho que é bem interessante a gente fazer essa reflexão. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, né? Mas ele disse que a chegada valeria a pena. Então, quando a gente começa a reestruturar um processo, a começar algo novo, né? A gente está falando aqui de empreendedorismo, né? De sonho, de propósito, a gente vai, na realidade, se deparar com alguns desafios. Isso é normal, né? Mas é o que eu falo para vocês, a jornada não vai ser fácil, né? Se reconstruir um processo, alguém que vai começar uma empresa, já começar de uma forma certinha, mas vai valer a pena, porque quando você vê tudo funcionando perfeitamente, puxa, valeu a pena todo esse trabalho, esse esforço, tá ok?
Tudo bem até aqui? Estão acompanhando? Tá ok? Bem, lembra que eu comentei com vocês que é muito importante, a gente é o vendedor de si mesmo, né? E vendas é a arte de se relacionar. Então, a gente vai começar aqui agora, gente, entrar dentro do processo de vendas com a primeira parte. Quem é esse semeador, tá? Vamos pensar nesse ser humano, nesse profissional, nesse empreendedor. Quem é essa pessoa? O que que é importante ele ter em sua mente, né? Numa condução de uma área comercial, né? E até para sua vida. Então, eu preparei aqui eu coloco 10 primícias, né, desse profissional da área comercial, tá? Que eu acho que é importante, tá? Eu falo que são 10 passos, que ele tem que ter essa mentalidade forte, né? Dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, que é importante para ele ter essa definição em sua mente, tá? Para ele não perder o foco, né, e poder alcançar esses seus objetivos, tá? Então, a primeira delas, o que que é muito claro, gente, né? A gente pode aqui falar de venda 5 dias direto, a gente pode entregar para vocês o melhor que a gente tem, mas o que eu quero deixar bem claro: não existe empresa se não tem vendas. Não tem como prosperar no mercado sem vender. Sem vendas você não tem nada. Você não tem cliente, automaticamente você não tem faturamento, você não tem negócio, né? Então, olha a importância do papel da área comercial. Ela é o coração da empresa, né? Isso daí não tem como, né? Sem esse coração, sem a área de vendas, né, funcionando de uma forma aí que atende a expectativa, né? Sem essa estrutura, se você não conseguir ter isso forte, você não tem empresa, tá? E olha que interessante também, ponto 2, que a gente tem que pensar e mentalizar sobre isso, né? A venda, ela é transacional, tá? Ela sai, ela é um carrossel. Vamos imaginar um carrossel que é uma dança. Ele vai e sobe. Por quê? Ela carrega com ela tudo o que acontece na empresa. Porque quando você está ali numa relação com o cliente para vender, para se relacionar, o cliente ele compra tudo de você, todos os sentidos, toda a sua postura, o seu produto. Então, ela é um espelho do seu negócio. É nela que você vai ver o resultado do seu negócio. Então, a gente tem que ter essa visão que ela é algo que transaciona, né? Então, ela é o espelho de você, na realidade, né? Ela é a resposta e do seu negócio, tá? Entender também, né? Eu bato sempre nessa tecla que você sempre será o maior vendedor de si mesmo e da sua empresa. Então, assim, a gente se depara às vezes com executivos, com empresários. Eu digo até isso na minha experiência também de franquias, que a gente atendeu aí muitos candidatos se tornaram franqueados, seu primeiro negócio, né? Nesse decorrer de 9 anos, né? Em média, a gente conhecia 6 a 7 futuros empreendedores diariamente, fazendo reuniões, conhecendo que eles achavam que comprariam um negócio e já teria tudo pronto, né? Área comercial, então vou lá, pego a chave e só abro o negócio. E não, você sempre vai ser um vendedor da sua empresa, né? Então, se você não tem essa concepção, primeiro tem que ser um vendedor de si mesmo, acreditar em você, para você poder passar essa segurança, né, na sua empresa, para os seus funcionários, para o seu cliente, né? E isso é muito importante, porque é daqui que vai sair todo o resto e você vai conduzir aí os seus negócios, tá? Que é interessante também no ponto 4, tá? Qualquer ação realizada, né? A gente viu aí a palestra da do Carmo maravilhosa da área de marketing, né? Todo o papel do marketing numa organização, mas o objetivo final é gerar vendas. Então, tudo que você venha fazer na sua empresa, você tem que ter esse conceito. Vai gerar vendas? Vai gerar resultado para o meu negócio? Isso aí vai gerar receita? Então, isso é bem importante, tá? E também existe um pouco aí de paradigma, produto bom se vende sozinho, né? Alguns conceitos aí que não é bem assim. Nada se vende sozinho, né? Então, você vai precisar, né, de alguém que vai poder, na realidade, cuidar disso para você. Não você vende sozinho um produto bom, né? Mesmo as maiores marcas aí conceituadas, elas estão sempre aí buscando se posicionar, buscando aí crescer, né? Então isso é bem importante também. E aqui, o ponto 6, eu falo que ele é um dos principais, porque a gente vai tratar aqui do profissional da área de vendas, tá? Eu coloquei aqui, na realidade, 3 características que é muito importante a gente entender, né? Que todos nós, para poder ter sucesso na área comercial,
tem que ter essa concepção e entender isso um pouquinho melhor. A primeira delas é ter apetite de vencer, tá? Então, por mais que você é um empreendedor, que está começando seu negócio sozinho, às vezes não tem muitas pessoas com você, você tem que ter essa aptidão, a vontade de vencer, né? Ambição, tá? Eu digo uma ambição aqui que é bem diferente de ganância, né? Não é vender passando por cima de tudo, né? Não é isso que eu quis dizer, mas essa vontade de se dar bem na vida, essa vontade de vencer, essa vontade de chegar lá, de atingir suas metas, a ter seus sonhos realizados, conquistar seus objetivos. É de essa forma de crescer, que é um pouquinho diferente de ganância. A gente fala de uma ambição um pouco mais criteriosa, com os pés no chão, né? Não vendendo a todo custo. Isso é muito importante uma pessoa da área de vendas ter isso em mente, tá? Depois é entender que você tem uma técnica para vender, né? Vendas, lembra que eu falei que é um processo? Existe uma metodologia que isso é criado, né? Que você tem que aprender. Você pode aprender ela e praticar, né? E o mais importante, gente, resiliência. Por quê? Hoje o profissional da área comercial ou até um empreendedor, né? Ele toma muito não. Então, se a gente não trabalhar a mentalidade da gente e saber e ter amor ao próximo, que vem o próximo, que vem o próximo, que vem o próximo, né? E separar isso de você pessoalmente, você tá bem com você pessoalmente, isso é muito importante, porque você vai lidar com muitas emoções. E não só emoções boas, né? Emoções também ruins. Então, essa resiliência é muito importante, esse autocontrole, esse equilíbrio emocional, essa mentalidade forte, blindada, né? Então, se você consegue juntar apetite de vencer com técnica e com resiliência, que é gerenciamento de emoções, você tem aí o sucesso garantido na área comercial ou até como empreendedor também, que você vai lidar com isso por muito tempo, tá? E o ponto 7 é muito importante, essas primícias desse profissional, a gente falando aí do nosso semeador, né? É o quê? Ter valores e alinhamento, ética e idoneidade. Então, assim, a pessoa da área de vendas, ela tem que ter esse propósito alinhado com aquilo que ela vai vender, porque ela só vai vender o que ela confia. Então, muitas vezes a gente que é empreendedor, né, ele tem que confiar em si mesmo e confiar no negócio dele. Porque é isso que ele vai passar a segurança para o cliente, né? Então, ter essa questão de valores mesmo, alinhada com o objetivo que você venha traçar aí na área comercial, tá? E, muito importante, conhecer os números, porque se você não tem um planejamento de vendas, como que você vai conhecer seus números? Como você vai saber o caminho que você está indo? Entender suas métricas, entender na realidade qual que é o seu número, né? Quantas reuniões eu tenho que fazer, quantas visitas eu tenho que fazer para poder ter essa venda. E assim você conduzir o seu planejamento aí de vendas para atender as metas da empresa, né? E delegar e não delagar, né? Então, o profissional da área de vendas hoje, ou um gestor, ou um empreendedor, por mais que ele tenha uma equipe comercial, né? Ele tem que ter a equipe comercial na palma da mão dele, porque o negócio dele está ali, né? Não tá, não pode deixar solto. Lembra que eu falei que vendas é o coração da empresa? Ele tem que ter isso totalmente controlado na mão dele, né? Então é delegar e não delagar, tá? E o ponto 10, recomece quantas vezes for necessário na área comercial. Todo dia você pode recomeçar, né? Todos os dias. Então, você pode ter uma ação nova, você pode ter um processo novo, você pode ter uma condução nova. Então, recomece, né? Não tenha medo de errar. Lembra que eu falei ali das profissões, que a gente vai colocar a mão no hospital ali, nas emoções? Recomece, né? Porque vendas é muito dinâmico. Então, você vai estar ali todos os dias aprendendo, se desafiando, né? Então você tem que tirar um pouco esse medo, né? E ir, porque só assim você vai conseguir atingir os resultados, tá? Eu quis deixar esses 10 passos, eu acho que isso serve para a vida também de qualquer empresário, né? Para nossa vida. E voltando aí, falando com a pessoa que atua na área comercial, quando for gerenciar uma equipe, ter uma equipe maior, ter sempre isso em mente, né? Esses 10 passos aí para dar esse norte para ela, tá? E agora a gente vai para um próximo passo, que é adubar, né? Bem, a do Carmo falou muito aí de conceito de marketing, a importância de você ter uma jornada do cliente, a importância do investimento na área de marketing. Ficou muito claro, né? Mas o que eu quero deixar aqui nessa questão de adubar, conhecendo essa terra, desse processo da área comercial, eu trouxe o funil
AIDA. Não sei se alguém já conhece, né? Que a gente sempre tem que pensar um pouquinho nele como atenção, né? Que é atraia a atenção do seu potencial cliente, né? Na realidade, isso vai ser um trabalho em conjunto com a área comercial, porque ela vai estar ali na linha de frente, entendendo o perfil desse cliente junto com o marketing. Então, é muito importante esse alinhamento. Área comercial, né? E área de vendas, tá? Então, se você não tem um perfil ideal do seu cliente, como que você vai estar conhecendo ele e vai estar atendendo aí, fazendo as descobertas com ele, tá? Então, eu deixei esse funil, tudo é um funil de vendas, né? A gente não vai ter esse detalhamento aqui, mas ter essa concepção dessas características do funil, tá? Interesse, né? Crie e mantenha o interesse dele no seu conteúdo apresentado. Então, isso é muito importante, o relacionamento com o cliente, a atenção com o cliente, né? Dentro das ferramentas de marketing que você vai estar usando aí, ter essa percepção desse cliente, né? Ter esse relacionamento aí, entender o que ele deseja, depois despertar o desejo, porque lembra que eu falei que o cliente não quer o processo, ele compra a transformação, né? Ele não quer ele quer ligar a televisão e assistir. O processo é com a gente, ele quer a transformação. Então, para você poder entender isso, você tem que entender, despertar essa transformação nele, para ele ser atraído por você. E só assim você vai conseguir aí ter uma ação desejada, que é a venda, tá? Então, aqui é um pouquinho do funil aí, que eu acho que funciona aí, se a gente for pensar nisso com o que a do Carmo apresentou, né? Que é importante aí ter essa concepção na área comercial, tá? Até aqui tudo bem? Tá ok? Agora a gente vai para semear, né? Então a gente já cuidou. Vamos só retomar um pouquinho. Já entendemos o que que é um processo, né? Isso é bem importante. Entendemos um pouquinho aqui o papel de um profissional da área de vendas, né? Algumas condutas e algumas direções que ele tem que ter mentalmente, né? Um empresário também, nesse processo da área comercial, né? Isso é bem importante. Entendemos aí um pouquinho do funil AIDA, uma ideia aí de ação, interesse, né? Todos os dias é que ele tem que entender um pouquinho como funciona. E agora a gente vai começar a semear, né? Que eu acho que é a parte mais interessante aí, né? Que é a prospecção, né? De vendas, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês, tá? Bem, a gente vai falar um pouquinho, eu vou dar uma introdução um pouquinho do, não sei se todo mundo conhece aqui, né? A gente hoje fala muito, existe uma metodologia no mercado que isso, na realidade, é a proposta da Sonha no Futuro, né? Que é a receita previsível, porque vendas é um grande desafio. Às vezes você trabalha aquele mês, atinge as suas metas e no próximo mês você não. Então, tem muita essa oscilação. A ideia nossa é criar, né? Na realidade, uma metodologia através da receita previsível, hoje que é um case que vem tendo muito resultado aí na área comercial de grandes empresas, né? Nosso propósito aqui com a Sonhando no Futuro também é introduzir isso aí nas organizações, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona, né? Mas eu queria que vocês fizessem uma reflexão como uma linha de montagem na área comercial, tá? Então, eu deixei aqui três itens aqui para a gente falar um pouquinho, que é marketing, né? O que seria o marketing, né? Despertar o interesse ao público. Deixa eu ver se eu consigo pôr no modo apresentação para vocês entenderem aqui. Espera aí. Consigo ver ele? Só um minutinho, gente. Deixa eu colocar aqui, para vocês entenderem. Só um minuto. Tudo é ao vivo, é assim que funciona. Vamos ver se a gente entende um pouquinho aqui. Se eu consigo apresentar um pouquinho melhor essa tela. Ficou pequena? Acho que dá. Tá dando para ver, pessoal? Porque eu não estou conseguindo ver vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Tá dando pra ver bem, Tá? Isso tá, aí. Ai, que perfeito. bom. Então, a gente vai falar um pouquinho de prospecção e pré-venda, né? Então, vamos entender aqui esse passo a passo de um departamento comercial, de uma área comercial, o que que a gente quer, na realidade, é fazer essa estrutura, né? E tentar dar algumas diquinhas aí para vocês começarem a praticar esse conceito, né? Começar a criar aí essa linha de montagem em vendas, né? Que é bem interessante. Então, tudo começa com marketing, né?
que a gente teve essa apresentação incrível aí, estratégias, né, prospecção, chegar o lead para você. Quando a gente fala em receita previsível, acho que o maior segredo da receita previsível é entender a pré-venda e a venda. Então, muitas vezes eu sei que tem, a gente está falando aqui com empresários que está sozinho, né? Então, talvez ele vai ter que fazer esses dois papéis nesse começo, mas é sempre interessante pensar em dividir a venda, porque às vezes a gente tem essas empresas que têm vários representantes que já atuam na área comercial há muito tempo, e eles estão mais focados aí em fazer, na realidade, as vendas com os clientes que eles já têm, né? Então, eles não têm muito essa habilidade para fazer prospecção. E a receita previsível é uma metodologia que nos ensina a criar essa pré-venda, né, dentro do departamento comercial. Então, como funciona? É um profissional a mais ou alguém que já tem no departamento comercial. Hoje no mercado, o nome desse profissional chama SDR, né? Que cuida na realidade dessa qualificação desse lead, desse perfil. Falando um pouquinho aí de mídia digital, de lead, né? Eu acho que o projeto aqui de todos que estão aqui nessa aulinha é pensar em ir para a internet, né? Fazer suas divulgações. Então, lembra que eu falei do funil? É um funil que chega com vários contatos, né? Através de um anúncio que você faz, uma página de vendas, e vem para o seu funil. Então, vai entrando. O papel dessa pré-venda, desse profissional, na realidade, vamos pensar assim, que é a SDR, é fazer esse filtro, né? Então, o que que ela faz? Ela conhece do produto, ela entende, na realidade, o primeiro contato básico, se a pessoa está adequada naquele perfil, se ela tem, na realidade, a habilidade para se tornar um cliente. Então, é uma prévia que ela faz, né, onde ela leva para esse segundo profissional, que é o fechador ou vendedor, já um cliente preparado. Então, eu falo isso um pouco de, vamos imaginar uma linha de produção, né? E aí, para esse vendedor já ter ali na prática um pouquinho do perfil mais apurado aí para poder fazer o fechamento. Então, na realidade, o papel desse profissional é o quê? Fazer prospecção, mandar e-mail marketing, né? Não ficar só recebendo os cadastros, por exemplo, que vem já da empresa, trabalhar isso fora, né? Trabalhar a resposta, fazer ligação mais qualificada, ter o agendamento de reunião. Então, é todo um preparo que esse profissional faz para entregar para esse fechador já algo mais pronto. Então, com isso, a gente consegue o quê? Ter uma receita previsível, né? Se ser mais objetivo aí na sua venda, tá? Então, isso é bem interessante. Na realidade, todo o norteamento aqui do nosso treinamento da área comercial, nossas mentorias, é ensinar hoje o empresário a fazer isso, né? Com pouco investimento, ele pode ter aí acesso à receita previsível e isso vai gerar um grande resultado para ele, né? Então você tem um profissional a mais que sempre vai estar gerando lead aí para você, né? E vai cuidar também desse lead que às vezes não é qualificado naquele momento, mas você vai estar mantendo contato e gerando aí, né, esses agendamentos, tá? Então, aqui eu deixei mais ou menos um passo a passo de como funciona. Então, existe todo um trabalho aí com a SDR, esse profissional pré-venda, né, que é o azulzinho que ela faz, e depois um trabalho em conjunto aí com o fechador, né, que é mais prático já chegar um cliente preparado, né? Porque hoje a gente não pode perder muito tempo. E como a gente vai estar, às vezes, na internet, a gente tem vários perfis de leads, né? Então, você sempre vai estar ali otimizando aí para você ter uma venda mais assertiva, tá? Então, esse é um conceito um pouquinho da receita previsível e a gente vem aí grandes empresas tendo muitos resultados já, né, nesse conceito, né? Na verdade é um livro bem interessante e a nossa ideia, na realidade, é proporcionar isso para vocês, tá? Então eu coloquei um pouquinho em prospecção, pré-venda e fechamento. Agora a gente vai, deixa eu só mudar aqui, peraí. Ai, que Deus, eu sei que ele vai. Travou um pouquinho aqui, gente. Deixa eu ver se vai agora. Isso, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, lembra que eu falei de semeador, falei de adubar, então é um processo, né? Falei agora de semear e agora a gente vai regar. Então a gente já tem aí lead, já tem um departamento funcionando. E como que a gente vai manter na realidade o relacionamento, né, com esse cliente, né? Como a do Carmo falou, as ações de marketing, pensar na jornada dele. Então eu separei aqui alguns gatilhos mentais que você sempre tem que buscar na sua atividade, né, com esse cliente. Tudo gera relacionamento, né? Então, por exemplo, você pode mandar divulgações sobre escassez. Olha, essa semana eu estou com um produto tal e só essa semana, né? As pessoas não gostam de perder nada. Então, quando você motiva, olha, só essa semana, você vai ter ali na realidade, né?
vai estar interagindo com esse cliente, e às vezes esse cliente que não comprou naquele momento vai estar comprando dessa outra vez. Então, sempre está mantendo essa comunicação de urgência também, ó, só essa semana, né? Então, os gatilhos mentais, na realidade, ajuda você nesse direcionamento e nessas ações que você faz aí com o seu cliente para manter a sua base de dados, tá? O de autoridade, né? Por exemplo, você ser autoridade naquilo que você está ali apresentando para o seu cliente, ele sentir essa confiança, né, através do seu produto, através de você. Lembra que eu falei que a gente é o nosso maior vendedor? Então, isso é bem interessante também. A reciprocidade. Hoje as pessoas querem relacionamento. Então, a gente tem muitas formas de se relacionar com esse cliente, né? Através de mensagem, através de um telefonema, né? Então, não deixar o cliente ali que comprou uma única vez, sem um contato, sem manter uma informação semanal, conteúdo, né? Então, isso é muito importante, esse relacionamento na área comercial, porque às vezes aquele cliente não vai estar comprando naquele momento, mas ele não vai esquecer de você, né? E às vezes acontece muito isso, a gente se preocupa muito e está buscando pessoas novas e esquece da base de cliente que a gente tem, né? Esquece de cuidado que a gente tem. Né? Então, essa reciprocidade, esse relacionamento é muito importante, né? Eu sei que assim, a gente está aqui com diversos perfis, né? Pessoas que já têm área comercial, pessoas que querem começar um negócio, né? Pessoas que têm um negócio único, que está começando aí a desenvolver. Então, essa reciprocidade e esse relacionamento é bem importante, tá? Um outro gatilho mental interessante também é a prova social. É você ter depoimentos de clientes satisfeitos, né? Mostrando um cliente que você comercializou, que teve sucesso, compartilhar para outro. Então, sempre pensar aí em estar divulgando isso. A antecipação, quando você lança um produto, na realidade, né? Ó, para você exclusivo essa semana, né? Mostrar para ele que ele é exclusivo, entregar algo para ele, nossa, pensar em mim e tá motivando esse cliente também, né? Com informações. Então, eu coloquei alguns gatilhos mentais aqui que eu acho que faz parte do regar, né? Regar aí essa semente, né? Para você sempre estar deixando ela aquecida e que ela possa crescer. Isso é bem importante, né? Tudo isso que eu estou falando aqui está muito voltado também com o planejamento de marketing, que é interessante, né? Que foi apresentado. Então, uma ação conjunta, onde a área de marketing vai estar trabalhando com a área de vendas para poder levar isso para o cliente, tá? Tudo que a gente está apresentando aqui, essas ações comerciais, é voltado junto também com a área de marketing, tá ok? Então, eu queria passar isso para vocês. Aqui a gente vai falar um pouquinho do brotar, tá? Hoje, o que que eu falo para vocês, né? O perfil do profissional da área de vendas, né? Lembra que eu falei que todo mundo pode ser um vendedor? Por quê? O segredo na área de vendas é a arte de fazer perguntas, né? Então, assim, só um minutinho aqui, deixa eu só colocar a carinha de vocês. Queria colocar a minha mesmo. Deixa eu ver se eu consigo, que isso é bem importante. Consigo pôr na minha tela a carinha de vocês. Só um minuto. Volta no normal, aí a gente consegue. Isso aí. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder das perguntas poderosas, né? Então, vendas na realidade, gente, por mais que, né, claro, tem um viés em comunicação, relacionamento é importante, mas vendas é o poder de fazer perguntas, né? E hoje, fazer e ouvir as respostas, tá? Então, isso é bem interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre a técnica Spin Selling, tá? Que hoje é uma técnica que é utilizada muito aí no mercado comercial, né? Na verdade, eu vou falar um pouquinho dela. Ela, claro, para cada negócio é cada negócio, ela tem que ser ajustada através de um script de vendas, né? Que esse profissional vai estar realizando aí, ou usada numa reunião de vendas, mas ela serve para tudo, tá? Que é a técnica de você fazer perguntas, para você poder, na realidade, entender realmente qual que é a dor daquele cliente e entregar para ele o que ele precisa, né? Na verdade, ele mesmo vai estar compartilhando com você a necessidade dele, né? Então, ela é a arte de você ali questionar, perguntar, se relacionar. Então, vocês percebem que é um casamento? É uma dança, né? Eu falo que é assim, é um efeito, vamos dar uma cebola, são camadas que você vai descascando ali, né? Até você poder ter esse cliente ali se tornar um cliente seu. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vai muito com uma ansiedade para fazer a venda e você atropela tudo,
né? Então, a afobação, ela traz a insatisfação. Por quê? Um processo de vendas hoje, tanto numa venda pessoal, ou por telefone, online, as pessoas sentem as emoções da gente, né? Então, por isso que é importante a gente pensar, tá, com uma mentalidade legal, né? Ter resiliência, passar essa confiabilidade, né? Ser algo um pouco mais consultivo. Eu sei que a gente tem meta, que a gente tem que atingir os resultados, mas o Spincelli, ele te traz um pouco essa leveza, vamos pensar assim, para a área comercial, para você poder ter esses passos e conseguir aí, né, a venda efetiva, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de perguntas. Aqui até coloquei, né, que as perguntas, na realidade, né? Deixa eu só tentar ler aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. As perguntas certas podem acelerar o processo, enquanto as perguntas erradas podem paralisá-lo, ou mesmo interrompê-lo completamente. Olha que interessante, né? Como é importante você saber aí com quem você está lidando, né? Conhecer e fazer as perguntas certas. Então, o SPIN, ele é dividido em 4 tipos de perguntas. As primeiras de situação, tá? Depois eu vou dar alguns exemplinhos para vocês, que é perguntas que ajudam a entender a situação atual do comprador. O objetivo é coletar informações, tá? Entender aí quem que é esse pros, quem que é essa pessoa. Depois, é as perguntas problema, realmente a dificuldade dele, né? O problema que ele está tendo, questões que ajudam a ilustrar os diferentes problemas que a sua solução resolve para esse cliente ou para esse serviço, tá? Implicação, perguntas que destacam os problemas identificados, mostrando ao cliente porque eles precisam ser resolvidos. Então, é um trabalho de conscientização também, tá? E necessidade. Em vez de dizer ao cliente como sua solução pode resolver seus problemas, essas perguntas o levam às conclusões por conta própria. Então, quando ele tem, na realidade, esse nível de consciência que ele precisa daquilo, automaticamente ele vai querer ter aquilo. Então, esse processo é o papel do profissional de vendas, do empresário, né? Que tem que ter aí nessa condução desse contato com o cliente, tá? Então, aqui a gente vai para o próximo slide. Eu deixei uns exemplozinhos para vocês aqui. Deixa eu tentar aqui, peraí. Aqui, então, próximo, deixa eu ver aqui. Clica na tela. Isso, vamos voltar um pouquinho. Ai, meu Deus, foi tudo. Já tô antecipando tudo, gente. Não dá, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui na minha É o tela. spoiler. Isso aí. Deixa eu colocar aqui. Calma aí, mais uma. Só ver aqui em cima, peraí. Opa! Né? Que agora a gente está nessa parte que é o encantamento encantando o cliente. E olha que interessante, gente. Quem faz perguntas não pode evitar as respostas, né? Então, a arte de perguntar, né? Ela vai te proporcionar as respostas que você quer ter. Então, eu deixei aqui alguns modelinhos só de perguntinhas de cada área, né, do Spincelli, para você poder pensar e aí, no seu negócio, começar a elaborar um script e você abrir um pouco a mentalidade, tá? Então, perguntas de situação. Como você tem percebido o seu mercado esse ano? Uma pergunta, quando você está com o cliente, né? Qual o ponto forte do seu negócio? Você está ali, né? Querendo entender um pouquinho. Perguntas problema. Quais os maiores obstáculos que a sua empresa tem, enfrenta? E quais as causas desse problema? Né? Você já leva a pessoa a ter uma conscientização. Perguntas de implicação. Por quanto tempo você acha que a sua empresa deva sobreviver dessa forma, tá? Como você acha que possa reverter os impactos atuais? Por quê? As pessoas têm 2 tipos de necessidades: as explícitas e a implícita. Vamos ter um exemplo aqui de alguém que vai numa academia e quer fazer a matrícula para perder peso. Geralmente ela fala assim: ah, é por causa da minha saúde e tal. Até é por causa disso, mas será que muitas vezes não é porque ela está se sentindo com a autoestima baixa e quer entrar naquele vestidinho preto? E às vezes ela não vai falar isso. Ela vai falar que é a saúde dela. Então, as pessoas têm 2 tipos de necessidade: aquela esboça e a que está realmente dentro dela. E as perguntas aqui de implicação vai ajudar levar a pessoa para esse nível de consciência, tá? Como você acha que você vai reverter esses impactos atuais, né? Então, você leva realmente na dor, né, dessa pessoa, desse cliente. E as de necessidade, para ela entender realmente que ela
tem que ter aquilo para ela, né? Você já pensou como seria se esse problema não existisse mais, né? De que forma a empresa estaria mais perto dos seus objetivos se esse problema não existisse? Então, o spin, ele faz essa dança, né? Esse efeito camada de cebola. Você vai tirando ali até você chegar no objetivo final, né? É uma técnica que a gente consegue isso aprimorar aliada a uma metodologia de vendas, né? Através de um script, né? Ou quem faz visita, quem está ali na linha de frente. Então, a gente consegue trabalhar as etapas do SPIN para você ter um resultado mais efetivo nas suas vendas, tá? Vamos lá agora. Deixa eu voltar aqui. Então, peraí. Só um minutinho, pessoal. Tomei aqui caminha. Quero ver a carinha de vocês. Isso, tá? Agora a gente vai, né? Que eu falo que é o cultivar. Então, vamos só voltar um pouquinho. A gente falou de processo, a gente falou de semeador, desse profissional da área de vendas, né? Falamos um pouquinho aqui do funil AIDA, né? Fazendo um link aí com a área de marketing, importante você ter essa atenção, interesse, né? Falamos um pouquinho aí na realidade de gatilhos mentais, né? Olha quantas informações envolve uma área comercial, né? E isso tudo, às vezes, quando você não tem uma equipe, isso tem que estar dentro de você, né? A importância aí de um empreendedor entender, né, essa força que a área comercial exige, a importância dele entender todos esses conceitos, tá? Agora a gente vai para o cultivar. Então, a gente passou por todo o processo aí da plantação e agora a gente vai manter essa plantação. Eu deixei aqui na realidade, né, algumas diquinhas, né, porque a gente fala muito de pós-vendas, que isso é muito importante, hoje a gente fala do sucesso do cliente, né? Então, como a do Carmo falou, a venda não para quando ele entra na sua empresa e você o atende. É ali que vai começar esse relacionamento, né? Que eu digo que é o mais gostoso. Por quê? Se nesse processo você conduziu todos os passos de uma forma efetiva, para cultivar, atrás desse cliente, ele vai trazer muito mais cliente. Você não vai se preocupar tanto em ter várias clientes novos na boca do funil, isso tem que ter, né? Lembra que eu falei da máquina de vendas? Mas você vai manter esse relacionamento com os clientes que você já tem. E hoje a gente às vezes esquece disso, a gente está buscando só ter cliente novo, mas o que a gente já fez, esse cliente que a gente já atendeu, né? Então, deixei aqui na realidade a importância do pós-vendas e o sucesso do cliente. Eu gosto muito de dar o exemplo do corretor de imóveis. Eu acho bem interessante. Você faz todo o processo, você entra na vida dele, você está ali ajudando no primeiro imóvel, ou trocando de casa, ajudando a concretizar um sonho, né? Passa por essa parte burocrática, ok. Fechou? Você ganhou sua comissão, né? Mas aonde vai começar na realidade o relacionamento efetivo? Quando você realmente, né, vai na inauguração do apartamento dele e leva um vinho para ele, por exemplo, porque você fez parte desse processo, né? É aí que vai começar o seu relacionamento mais profundo, né? A gente tem que entender dessa forma, né, que o sucesso do cliente vem aí, puxa, agora ali ele reformou a casa dele, inaugurou a casa dele, eu tô lá com ele, né? Isso eu falo muito nas franquias, quando a gente trabalhava com a expansão, fazer parte do processo. A gente abria as lojas e o meu cliente, no caso, ele ia para o franqueador já. E eu fiz todo esse processo com eles de entregar a marca. Então, quando você participa dessa inauguração, quer saber os resultados, né? Mesmo ele já está ali com o franqueador, fazendo parte ali da franquia, isso era muito legal porque ele indicava outro, ele sabia que a gente estava torcendo para o resultado dele. Isso é bem interessante, tá? Esse acompanhamento de excelência, né? O cliente, no mínimo, ele fica um período com você, não é quando você entrega o produto para ele, né? É ali que você vai ficar com ele, é ali que vai comer. A gente fala que começou, mas é ali que vai cultivar, né? Então é bem importante a gente ter essa noção, tá? Por quê? O ideal, o que que é? Esse cliente ser seu fã, é criar esse relacionamento com ele. Ele tem que ser seu fã, né? Na sua marca, na sua pessoa, né? No seu relacionamento, no propósito da sua empresa. Ele tem que ser fã. Hoje as pessoas estão carentes de relacionamento, gente. Elas estão carentes. Ela quer pessoas que dividam o fardo com ela, né? Quando ela busca um produto, um negócio, ela quer relacionamento. As pessoas estão precisando disso. E hoje a área comercial, esse vendedor, esse empresário que está ali na linha de frente, ele tem essa possibilidade de passar isso, né? Então vamos pensar nesse sucesso do cliente, isso é bem importante, tá? Criar produtos para o cliente que você já tem.
né? Às vezes você fica ali investindo bastante em novos produtos, em conceito, mas o que que esse cliente que você vendeu alguma coisa, você pode vender para ele? O que que ele precisa agora? Né? Vale a pena a gente pensar aqui, criar um esteiro de produto. Olha, você comprou isso, o que você está precisando agora? O que que eu posso agregar para você agora? Né? Então, isso vai tudo junto com o relacionamento que você vai criar com essa pessoa, porque sempre tem um lado humano ali. A gente nunca pode esquecer. Você não vende para a máquina, tem uma pessoa ali que você sempre vai estar se relacionando com ela, né? E política de indicação, por que não? Né? Através de uma indicação, você pode ter 10. Se você faz todo o processo. Olha a importância da gente ser primeiro, seguir o processo para você poder gerar o resultado. Então, está muito dentro da gente a área comercial. Está muito dentro da gente, né? Então, é importante esse raciocínio que eu quero passar para vocês, tá? E parcerias, porque no futuro, a gente falou, quando a gente apresentou a visão sistêmica aí do negócio, que o interesse é você ter uma empresa para vender, né? E por que não ter um bom relacionamento e esse cliente ser um parceiro seu e ser um representante no futuro? Isso é bem importante. E até se tornar um futuro franqueado da sua marca, né? Então, é uma tendência que pode acontecer. Então, se você segue esses passos e mantém essa construção, lá na frente esse cliente é um parceiro seu, na hora que você for montar sua primeira franquia, né? Por que não apresentar para ele? Não é verdade? E o que que eu quis colocar aqui com pós-vendas e sucesso do cliente? A máquina não pode parar. Ali a gente falou um pouquinho da questão das vendas previsíveis, né? A questão da pré-venda, que é importante você ter isso, porque é uma construção. Porque lembra que eu falei que vendas recomeça todos os dias? Então você tem que estar recomeçando com esses leads todos os dias, né? Então você está sempre ali entrando no funil, sai do funil, mantém o funil, né? E sempre entrando no funil e fazendo toda essa condução, né? Mantendo esses clientes, criando produto para eles, criando esse pós-venda. Então, é uma máquina, é um giro, né? É uma dança que a gente sempre tem que estar ali sendo aprimorada, tá? E eu deixei essa frase aqui que eu gosto muito do professor Falcone, né? Eu acho que é uma frase que faz a gente refletir que a nossa meta é ser o melhor do mundo naquilo que a gente faz. Não tem alternativa hoje, né? Hoje as pessoas, elas querem excelência e ela vai te trocar, né? Ela vai trocar você se você não atender o que ela quer e se não criar, ela vai trocar, porque a gente tem muita opção hoje, né? Então seja o melhor naquilo que você faz, tá? E agora eu vou para uma outra reflexão. E agora, será que a área comercial tem pulo do gato? Ai, Ana, mas qual que é o método aí? Qual que é a boa da vez? Qual que é a técnica, né? Diante de tudo que a gente falou um pouquinho, que é o ponto-chave? Que é que eu tenho que colocar amanhã em prática? Que é o pulo do gato. Será que existe? Vamos ver? Não existe pulo do gato, gente. Não tem pulo do gato, né? É trabalho duro, é disposição, é recomeçar todos os dias, né? Então, aqui eu coloquei um pouquinho do conceito chá, né? Acho que as pessoas conhecem um pouquinho, né? O que que é esse conceito? Conhecimento, ter e saber, habilidade, saber fazer, mas o mais importante, você pode ter tudo isso, se você não tem atitude, você não tem o resto. Lembra que eu falei da importância de você ter esse alinhamento de atitude, né? Você ser para poder ter. Então, aqui o chá, ele resume tudo isso nesse conceito aí de processo de vendas e área comercial. Não tem pulo do gato, gente. É trabalho, é reestruturação, é pegar o cubo mágico quantas vezes for, é pôr a mão no sangue, é reconstruir todos os dias. Esse é o dinamismo que a gente fala bastante aí da área comercial, tá? E agora eu vou falar com vocês um pouquinho, né? Que eu acho isso bem legal. Einstein, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Não vai acontecer. Se você não está disposto a dar esse primeiro passo e querer mudar, você não vai ter resultado, né? Eu não digo passos largos, mas dê o primeiro passo. Recomece, reconstrui, recomece com o que você tem, né? Talvez até a sua mentalidade, né? Tem que estar blindada. Às vezes a gente vê tudo isso que eu apresentei aqui, mas você está com uma mentalidade que não está blindada, às vezes. Você não está nem acreditando em você e no seu produto. Tenta dar esse primeiro passo, né? Um dia de cada vez, né? E aqui, um provérbio de Eclesiastes, né? Que é melhor na realidade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu sair um pouquinho aqui. Isso para mim é muito importante em tudo na vida. Eu quis colocar aqui e compartilhar com vocês. Deixa eu só sair um pouquinho. Peraí. Eu tô aqui.
Opa, só um minutinho. Melhor é o fim das coisas, né? Do que o seu princípio. Lá no final, vai valer a pena. Então, quis deixar aí Eclesiastes, uma grande referência para a gente, né? Bíblica, que tudo vale a pena, tá? Agora eu vou falar com vocês um pouquinho do nosso módulo, nosso trabalho aqui na Sonhando no Futuro, né? Que a gente vai tratar da mentoria de vendas, né? Na ideia, a gente está aqui à disposição para fazer esse trabalho, né? Que a gente criou aí essa formação desses módulos com muito carinho aí, com certeza para levar um resultado aí, né, para os empresários, né? E ajudar eles nessa transformação, tá? Então, aplicando as formas de aumentar o lucro da empresa, né? A nossa mentoria vai proporcionar isso, utilizando as estratégias, né, que vão gerar uma receita previsível para o seu negócio. Que o nosso pano de fundo nesse processo todo é gerar receita previsível através daquele conceito do pré-venda que a gente conversou um pouquinho, tá? E aí o pitch, né, que a gente fala um pouquinho, que a gente vai ajudar líderes a atingir seus objetivos, né? Isso que a gente quer. Deixa eu sair daqui um pouquinho, peraí, eu tô aqui com vocês, é que eu falo e quero ver a carinha de vocês e não tá dando, gente. Só um minutinho, deixa eu ler, voltar aqui. Peraí, Tom, deixa eu só voltar. Eu quero tirar aqui. Só um minutinho. Aí deixa eu vai. Isso, tá? Então, nosso pitch de vendas, na realidade, falar um pouquinho o que é nosso discurso, né? Ajudar líderes e gestores e empresários a gerarem receitas previsíveis para o seu negócio, utilizando as formas de lucro, estratégias que vão permitir alavancar o seu negócio exponencialmente para um próximo nível e menor espaço de tempo, tá? E aqui um pouquinho do que a gente vai trabalhar: metodologia de vendas eficiente, expertise, né, no ramo de atuação, visão abrangente do mercado, né, junto com o conhecimento da área de marketing, otimização do tempo, né, que eu falei ali da receita previsível, de criar aí a máquina de vendas, personalização dos serviços, né, que a gente vai falar um pouquinho também na nossa mentoria, nos 6 encontros, né, redução dos custos, reconhecimento dos pontos de melhoria, né, estipulação das metas reais. Lembra que eu falei que metas você tem que ter para onde você quer ir? As vendas previsíveis, né? Para você nunca ficar aí sem contatos, sem vendas, e aumentar as receitas, tá? Então, a gente vai ter esses 10 benefícios aí dos nossos encontros, que a gente vai ajudar o executivo aí, o empreendedor a colocar isso em prática, né? Que vai começar com as 5 formas de aumentar o lucro, estratégia de marketing e vendas, é um trabalho um pouquinho alinhado com a área de marketing, tá? Os quesitos das vendas previsíveis, né? Análise crítica da venda previsível, forças de tráfego e vendas, matiz de vendas para clientes. Aí vai falar um pouquinho de política de indicação. Então, a ideia é organizar esse processo aí dentro da estrutura comercial, tá? Vamos falar um pouquinho também de spin selling, né? E aí ajudar você na condução desse processo, né? Que você atenda aí seus resultados e vamos estruturar isso efetivamente, né? E entregar isso para você, tá? E aqui é o nosso diagnóstico, que vai passar aí por algumas perguntas, né? Que eu acho que é importante nessa avaliação quando a gente faz, tá? E nessa mentoria a gente vai estar aí fazendo isso. É uma fotografia hoje do que a área de comercial desse cliente vai estar tendo. A gente vai estar aí aprendendo, entendendo um pouquinho por onde começar, né? Entendendo aí a área comercial dele, tá? E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, tá? Espero aqui ter deixa eu só voltar aqui para ver o rostinho de vocês para agradecer. Só um minutinho. Aqui. Aqui. Então, vamos ver. Opa! Foi? Espero ter passado um pouquinho dos conceitos, tá? Que vocês tenham gostado. A gente está aqui na realidade para compartilhar a experiência, né? E dizer que vendas é um caminho que não volta mais, né? E sempre deixar essa mensagem para vocês. Todos nós somos uns vendedores. Tirar esse mito. Ah, sou um pouco mais de ver. Todo mundo pode vender. Todo mundo pode gerar resultado. E vendas é o coração da empresa. Sem vendas, não tem empresa. Um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. Espero ter passado aí um pouquinho da informação e desejo do fundo do meu coração que vocês tenham muito sucesso. Estamos aqui à disposição para tudo que vocês precisarem. Um beijo para vocês.